Fala galera, começando hoje aqui uma nova série de vídeos para o YouTube, uma série em que eu não vou falar de apostas esportivas, mas eu vou falar de futebol de uma maneira que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito também de observar, de conversar, mas eu nunca gravei vídeos dessa maneira aqui para o YouTube. Então eu vou começar a produzir dois tipos de conteúdo para o YouTube um pouco diferentes, né? Um tipo vai ser esse de hoje, que eu vou fazer uma análise mais aprofundada do Flamengo, né? Por que o Flamengo deu certo esse ano, né? O empoderamento do Flamengo, que está dando resultados agora em 2019. Então, a gente vai fazer uma análise mais aprofundada do porquê que deu certo, né? De todo um trabalho que já vem de alguns anos atrás. E a gente vai mostrar aqui tanto desde a parte financeira, de staff, de diretoria, até a forma que o Flamengo joga, falando de jogadores, falando de técnico. Então vai ser uma análise completa do time. Eu vou fazer algumas análises também de técnicas, enfim, de objetivos do jogo de futebol, de estratégias, de posicionamento. Vou falar algumas análises pré e pós-jogo também, tanto para o lado de futebol quanto para o lado de apostas esportivas também, mas puxando muito para o lado de futebol, para aumentar o nosso conhecimento, aumentar a nossa inteligência do futebol, para a gente ter mais condições de ganhar também nas nossas apostas e nos nossos tradings esportivos. Beleza? Então, bora lá! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliano Fontes, sou apostador e trader esportivo profissional e nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa do Flamengo. Bora lá! Olhar o desempenho do Flamengo hoje e ligar isso exclusivamente aos bons jogadores que o Flamengo tem é uma visão muito simplista. E existe muita coisa por trás dessa longa vantagem de pontos na liderança no Campeonato Brasileiro e isso já vem de tempos, né, de um processo bem respeitado e trabalhado por anos. A equipe, no final das contas, serve como um grande exemplo de organização e metodologia para o futebol brasileiro. Explica como poucos que a bola não entra no gol por acaso. Então a gente vai separar aqui por tópicos para falar de tudo que o Flamengo tem feito recentemente. E não era novidade para ninguém o tamanho das dívidas do Flamengo, né? Ele era tido como uma das equipes com recorrentes atrasos de salário, calote em compra de jogador e pouca competitividade em alto nível nos últimos anos, e os rubro-negros tinham certas dificuldades para atrair bons jogadores. Um ciclo vicioso tremendo, né, que estacionava o clube e frustrava seus milhões de torcedores. O primeiro passo nessa retomada do Flamengo veio sim em seus cofres, e esse feito se iniciou em meados de 2013 com a eleição de Eduardo Bandeira de Mello. O clube mirou um objetivo prioritário, que era equilibrar as contas e sanar as dívidas, né? Porque o Flamengo tinha mais dívida do que dinheiro a receber, então o objetivo era fazer ao contrário, era conseguir arrecadar mais do que gastava, né? E diminuir as dívidas. E ele deixou claro para os torcedores que nos primeiros anos o Flamengo não teria condição de ter uma equipe tão competitiva assim para buscar as primeiras posições logo nessa mudança dessa mentalidade, vamos dizer assim. E o plano foi cumprido à risca, né? Em 2014 o clube tinha um faturamento de 342 milhões e uma dívida de 660. Em 2016 o clube conseguiu arrecadar e gastar mais ou menos o mesmo valor. Em 2017 já teve uma virada que o time arrecadou 620 milhões e a dívida já era de 450. Ou seja, né, já teve essa migração que eu falei. E esse equilíbrio persiste até aqui, né, dando margem para um investimento arrojado no futebol, gastando valores muito acima da média para o mercado brasileiro e montando um time de excelência. E arrumar a casa foi um diferencial muito grande para o Flamengo, né? E é engraçado que essa distância que o Flamengo está tendo de alguns clubes tende a aumentar. Então o Flamengo deve aumentar a receita com aumento de bilheteria, com aumento de venda de jogador de base, com a manutenção dessa parte de gestão e, enfim, a administração dos bens do Flamengo tem ficado cada vez maior e isso tende a fazer o Flamengo se distanciar ainda mais dos outros clubes brasileiros. E os últimos anos do Flamengo foram marcados quase como uma revolução, assim, tanto na base quanto no time profissional. Além de estruturas físicas criadas ou repaginadas, né, o clube investiu forte em pessoas capacitadas e aumentou a qualidade de setores estratégicos. A primeira mudança drástica foi nas suas categorias de base, né? O clube reestruturou todas as suas categorias inferiores, melhorou instalações, de fato investiu nisso, mesmo com um triste acidente no alojamento, e reforçou a sua captação de jovens atletas.
Hoje o Flamengo praticamente domina o Rio de Janeiro nesse sentido, não só conquistando resultados coletivos, mas também revelando e vendendo alguns bons nomes, né? A parceria com o Nova Iguaçu é um bom exemplo disso. No futebol profissional também se passou a investir mais na inteligência do jogo, né? O setor de análise de desempenho de mercado passou a ter mais relevância no processo. As equipes foram ampliadas, softwares atuais chegaram, até a logística de viagens, sempre voltada para a recuperação dos atletas devido ao calendário maluco que tem no Brasil, passou a ser trabalhada com mais eficiência. E esse conjunto de mudanças, né, por mais que sejam alguns detalhes, acabam fazendo diferença na parte global também. Talvez tenha sido o ponto mais difícil a se encaixar, né, durante todos esses anos de mudanças nítidas na gestão do Flamengo. A gestão anterior, né, que foi acusada de ser uma diretoria que não entende de futebol, não conseguiu fazer com que todo esse investimento resultasse em jogo bem jogado, né, em times competitivos, títulos, etc. E a gestão anterior também, além de alguns erros na montagem dos elencos, também não conseguiu achar o treinador certo para fazer o time dar certo nas 4 linhas, né? Então foram 14 trocas de comando, algo que impactou fortemente no desempenho da equipe, principalmente por muitas vezes se tratar de nomes que não seguiam linhas parecidas de trabalho, ou seja, toda hora havia uma ruptura drástica no modelo de jogo e inevitavelmente isso acabava por atrapalhar no entendimento e no desenvolvimento dos jogadores. E com isso a pressão só aumentava, né? O Flamengo, que era o time que pedia paciência para se recuperar nas contas, virou o time que tinha obrigação de ganhar tudo, né? Tamanho investimento que via em seu elenco, né? E essa bola de neve só cresceu, protestos, críticas pesadas de imprensa esportiva, recorrentes eliminações e campeonatos importantes. E 2019 tem sido o ano de afirmação do Flamengo, né? Mais precisamente o segundo semestre de 2019. Isso porque a nova gestão, né, assim como a antiga, iniciou errando. Abriu mão de Dorival Júnior, que terminava a temporada passada como um treinador até promissor, e para apostar no Abel Braga, né, um perfil mais vitorioso, mas que não vinha de grandes trabalhos recentes, né, e foi um tiro no pé. A pressão foi grande e a continuidade foi interrompida novamente. E a escolha do substituto talvez tenha sido o grande tiro certeiro do clube nos seus últimos anos. A busca por Jorge Jesus é um marco para esse Flamengo que domina o futebol nacional e empolga até quem não é rubro-negro. Então vamos analisar agora, uma parte que eu gosto muito, o modelo de jogo do Português. Vamos lá. Apesar da ideia de fragmentar a forma com que a equipe do Jorge Jesus ataca e defende, a essência desse Flamengo, e também lá do Benfica, do Sporting, dos times que ele já treinou, é a intensidade. E ela faz junção de um todo, né? A maneira como o time se comporta com a bola está muito ligada com a forma com que os jogadores atuam sem a posse. O sistema preferido nesses trabalhos tem sido o 4-1-3-2. A grande novidade nesse caso é a escolha por 2 atacantes, ambos de movimentação, né, como o Gabriel e o Bruno Henrique. E atrás deles tem uma linha de meias composta por Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta. Por vezes existem algumas variações para o 4-2-3-1, com normalmente o Gerson baixando um pouco seu posicionamento e atuando mais ao lado de William Arão. Também chama atenção a forma como a equipe se mantém compacta no campo ofensivo. Então a gente pode ver aqui como que o time está se portando quando ele está atacando. Os zagueiros sobem e o time fica concentrado em praticamente 40 metros. Isso gera um nível de aproximação muito maior para jogadas combinadas, né? E principalmente para o momento de perda da bola, que a gente vai falar daqui a pouco. Muito se fala da posse de bola do Flamengo depois que Jorge Jesus assumiu o comando, mas a verdade é que o Flamengo ele se tornou um time muito vertical. Quando se instala no campo adversário, os rubro-negros trabalham com a posse com mais cautela, apenas nas interações entre os jogadores da primeira linha, principalmente os primeiros zagueiros, Felipe Luiz e o Arão. Eles são os responsáveis por essa iniciação. Todos os jogadores, porém, têm a capacidade e a função de, no momento certo, quebrar a primeira linha de marcação com passes mais verticais. Quando acham alguém mais avançado, né, principalmente os meias que se posicionam muitas vezes nas costas dos volantes adversários, a ordem é acelerar a todo custo. Se trata de um time muito móvel no terço ofensivo do campo, que tem muita qualidade técnica e inventiva, né? O time tem muita criatividade, acaba desequilibrando a defesa que vem pela frente. Essas trocas de posição, inclusive, são um grande trunfo para a equipe atingir números ofensivos enormes, né? Dificilmente o Flamengo passa em branco nos jogos. Desde a chegada de Jorge Jesus, foram 29 partidas disputadas e em apenas 3 os rubro-negros não marcaram gol. E outro ponto muito interessante do Flamengo é a movimentação do Flamengo ofensiva quando ele não tem a posse de bola, que é uma coisa que falta em praticamente todos os outros clubes brasileiros. Tanto que muitos gols saem exatamente com esse tipo de movimentação, sempre atacando a linha defensiva adversária. E o detalhe é, a movimentação é constante. Mesmo que a bola não entre,
O objetivo é desequilibrar o rival. O grande trunfo do Flamengo para ser um time consistente também na hora de defender está muito ligado à organização ofensiva. Por ser um time muito próximo e compacto para trabalhar a bola, automaticamente os jogadores estão sempre muito próximos também para fazer uma pressão insana ali logo após a perda. Até por isso, os rubro-negros entram muito menos em fase defensiva, momento em que a equipe de fato se posiciona na frente da sua área, com muita gente atrás da linha da bola. Por essa pressão instantânea, o time trabalha muito a recuperação ainda durante a transição defensiva. Isso se trata de um comportamento muito importante para fazer o Flamengo dar certo. Então, os zagueiros jogam muito adiantados, jogam muito acima e sobra muito espaço nas costas deles. Se o adversário recupera a bola e os jogadores não pressionam, a última linha fica muito mais vulnerável a lançamentos mais longos em velocidade. Contra o Bahia, por exemplo, o Flamengo sofreu bastante nesse sentido. Até por isso, no início do trabalho de Jorge Jesus, a equipe sofreu mais gols do que nas rodadas recentes, muito pelo fato dos jogadores ainda estarem se habituando a esses novos comportamentos. O entendimento do posicionamento da linha defensiva também, que com o tempo foi ficando mais natural e mecanizado. Hoje a dupla de zaga, o Rodrigo Caio e o Pablo Mari, formam uma das principais duplas de zaga no Brasil. E não só pelo aspecto defensivo, mas também com a boa produção de gols nas bolas paradas. Quando o Flamengo está na parte defensiva, ele costuma fazer um 4-4-2 ali com linhas bem compactas e os jogadores bem próximos para fazer uma pressão ali para a recuperação da bola. Boas flutuações para o lado da bola, linhas de cobertura bem estruturadas e defesa da área são os segredos para segurar os adversários. O Flamengo, antes de ter grandes nomes fortes individuais, ele já tinha uma parte coletiva muito forte. Até por isso fica até difícil destacar um ou dois jogadores apenas, O Flamengo tem hoje muitos jogadores bons, A grande verdade é que a estrutura e o modelo de jogo têm elevado o nível de atletas que por si só já eram acima da média para o mercado brasileiro. Apesar de todo esse contexto que potencializa tanta qualidade reunida, não dá para não destacar a temporada de Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Com 20 e 15 gols no Brasileiro, respectivamente, a dupla tem uma enorme influência na pontuação da equipe. Assusta ainda mais o aproveitamento desses atletas nas finalizações, já que nenhum dos dois tem um número médio alto em arremates. Enquanto o Bruno Henrique tem uma média de 2,9 chutes por gol, o Gabriel tem 3,18. Everton Ribeiro e Arrascaeta são os caras mais criativos da equipe e Gerson o pulmão do meio de campo, capaz de atacar e defender com a mesma eficiência e intensidade. O Rafinha, que atua mais avançado, tem gerado muito jogo lateral para a equipe, e o Felipe Luiz, que sobra em solo brasileiro, o cara mais efetivo na saída de bola, rasgando os adversários ali com passes verticais que ajudam a equipe a ganhar metros no campo. Bom, essa foi uma análise mais completa que eu fiz do Flamengo, espero que você tenha gostado. Se você tiver curtido, compartilhe esse vídeo com o seu amigo flamenguista, espero que isso te ajude também a olhar o Flamengo num contexto geral, que é talvez a principal equipe brasileira e sul-americana hoje, está aí próximo de ganhar 2 títulos. Então, se tiver curtido, dá um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!